Oi pessoal, esse é mais um vídeo da Química Inorgânica dos Elementos e essa é a primeira parte sobre o grupo do nitrogênio. O grupo do nitrogênio é composto pelos elementos nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. A gente tem uma variação de caráter não metálico a semimetálico para metálico à medida que a gente vai descendo na família, que a gente observa que a gente tem a distribuição eletrônica do tipo Ns2 e Np3. Esses elementos têm uma baixa energia de afinidade eletrônica, eles têm uma elevada energia de ionização e eles apresentam reatividades diversas devido às suas características não metálicas a semimetálicas, então eles são bem diferentes entre si. A oxidação mais comum entre esses elementos é 3+ e 5+, entretanto o nitrogênio ele apresenta diversos estados de oxidação, então ele varia de -3 a 5+. Dos estados de oxidação do nitrogênio que nós podemos verificar aqui, a distribuição eletrônica do nitrogênio é 1s2, 2s2, 2p3. Então esses 3 elétrons desemparelhados no orbital p do nitrogênio podem ser compartilhados com diversos elementos e dependendo do elemento que o nitrogênio está compartilhando esse elétron, o nitrogênio vai ter um estado de oxidação diferente. Então, por exemplo, na amônia, o estado de oxidação do nitrogênio é -3, na hidrazina o estado de oxidação do nitrogênio é -2, na hidroxilamina o estado de oxidação do nitrogênio é -1, no gás nitrogênio o estado de oxidação do nitrogênio é 0, no gás N2O o estado de oxidação de um dos nitrogênios é 1+, no gás NO, nós temos o estado de oxidação 2+ do nitrogênio. No ácido nitroso, nós temos o estado de oxidação 3+. No gás NO2, nós temos o estado de oxidação +4. E no ácido nítrico, nós temos o estado de oxidação +5. Então, apesar do nitrogênio ter esses diversos estados de oxidação, os estados de oxidação mais encontrados são 3-, 3+ e 5+. A maioria dos compostos deste grupo, eles vão apresentar ligações do tipo covalentes, entretanto a gente consegue encontrar alguns compostos com ligações iônicas. Então, o que a gente pode observar aqui, uns do tipo M+5 não são formados devido a gente ter que chegar até a 5ª energia de ionização, que ainda é desfavorável energeticamente. Entretanto, o antimônio e o bismuto eles conseguem formar íons do tipo M3+, que são iônicos. Uma característica interessante tanto do antimônio quanto do bismuto é que eles têm um tamanho pequeno e essa carga elevada, que é +3, então eles acabam conseguindo hidrolisar a água. Então eles facilmente reagem com a água, formando cátions do tipo BiO+, ou SbO+, liberando H+ em solução. E então se a gente quiser manter esses íons como bismuto 3+ ou antimônio 3+, nós temos que adicionar ácido para que a gente desloque o equilíbrio da reação para os reagentes e não para os produtos. Então, avaliando também a distribuição eletrônica desses elementos, nós podemos avaliar quais são os tipos de ligação que esses elementos conseguem formar. Então, a gente pode observar que o nitrogênio não tem nenhum orbital D com energia favorável para formar interações do tipo dpi-pp. Então, quando o nitrogênio for fazer interações laterais múltiplas, ele vai acabar fazendo as sobreposições do tipo pp. O nitrogênio ele apresenta um composto que são os nitretos, e os nitretos eles têm um grande caráter iônico. Entretanto, os outros elementos dessa família eles não apresentam caráteres iônicos devido justamente à presença do orbital D, que consegue então ser hibridizado, formando orbitais do tipo sp3d ou sp3d2, acarretando então em ligações com caráter mais covalente do que iônico aos compostos desses outros elementos.
Então agora a gente vai partir para os compostos de nitrogênio e a importância desses compostos que a gente tem, principalmente algumas reações desses compostos. Então o primeiro desses compostos que eu gostaria de mostrar para vocês são os nitratos. Os nitratos eles são oxidantes, então como eles são oxidantes, eles vão acabar sendo eles mesmos reduzidos. Então, por exemplo, o nitrato ele reduz a nitrito, né? Os nitratos eles são termicamente instáveis, então se a gente aquecer esses compostos, eles vão ser decompostos em nitrito, e depois o nitrito é decomposto para óxido, como estão mostrados nessas equações. Então a gente pode observar essa decomposição em um gráfico que diz qual é o grau de decomposição desses compostos com o passar do tempo. Então se a gente aquecer, por exemplo, nitrato de sódio a 628 graus Celsius, a gente vai observar duas curvas de decomposição, sendo a primeira delas a decomposição do nitrato a nitrito e a segunda delas, que é o vermelho mais escuro, sendo do nitrito ao óxido de sódio. Já se a gente aquecer um pouquinho mais essa mistura de nitrato de sódio, o que nós vamos observar é que a decomposição do nitrito é bem mais facilitada com o aquecimento. Então, à medida que a gente dá maior energia para esse sistema, a gente vai observar a facilidade maior desse nitrito ser decomposto em seu óxido. Bom, vamos falar agora um pouco dos nitritos. Os nitritos eles são muito utilizados em comidas, como enlatados e embutidos, justamente para evitar a proliferação de bactérias do tipo Clostridium botulinum. E os nitritos também são muito utilizados para que a carne mantenha o aspecto vermelho, que parece carne saudável para ser comida. A presença dos nitritos, eles conseguem reagir com aminas, formando compostos que são os nitrosaminas, que são muito discutidas na literatura como compostos carcinogênicos. Então, a presença de nitritos na carne não é tão favorável assim, apesar dela manter a gente afastado da toxina botulínica. Então, os nitritos, quando eles são reagidos com ácidos, eles vão formar o ácido nitroso. O ácido nitroso em si, ele é um ácido instável, então para a gente manter ele, a gente tem que manter ele a temperaturas baixas, para que ele não se decomponha. E também é bom que a gente tenha um meio ácido, para que a gente evite também que ele se decomponha. O ácido nitroso, ele tem como característica, ele consegue ser tanto um oxidante como um redutor. Então ele consegue oxidar o iodeto a iodo e consegue reduzir o permanganato a manganês 2+. O que é interessante mostrar para vocês é que se essas reações são reações de oxidorredução, a gente sempre tem que colocar semi-reações. Por quê? Porque a gente pode acabar esquecendo de contar elétrons quando a gente está fazendo uma reação sem contar as semi-reações. E se a gente não conta os elétrons da maneira correta, a gente está escrevendo semi-reações de maneira errada. Bom, alguns compostos de nitrogênio, eles são voláteis, como por exemplo alguns óxidos. A gente pode destacar o NO e o NO2. Então o NO ele é formado a partir de uma reação de ácido nítrico com ácido clorídrico, formando então o NO. O NO é um gás incolor e que não tem muito cheiro. Entretanto, o NO, na presença do oxigênio do ar, ele consegue oxidar e forma NO2. E o NO2, por sua vez, ele tem essa característica acastanhada, e a gente consegue então verificar a formação do NO através da formação do NO2. O NO ele também é muito utilizado para a gente detectar nitritos em soluções. Então, por exemplo, se a gente tem dúvida se o nosso composto é formado por um nitrito, a gente reage essa solução em ácido sulfúrico com um composto de ferro. Essa solução vai formar, se tiver nitrito, vai formar NO, e esse NO vai ser então complexado com um composto de ferro que está em água, e formando então um complexo que tem essa coloração
acastanhada. Então a gente observa no teste de nitrato a formação de um anel castanho, que é a formação desse complexo. Então a gente pode observar também que o NO é um bom ligante em química de coordenação. Já o NO2, como a gente pode ver, ele é castanho. Entretanto, quando a gente vai abaixando a temperatura que ele está, ele vai perdendo essa coloração castanha. Mas não é porque ele tem cores diferentes, é porque ele acaba se transformando em outro composto. Então, quando a gente congela o NO2, a gente acaba formando um anidrido misto, que é o N2O4, e esse anidrido misto ele é incolor, como a gente pode observar. A gente chama o N2O4 de anidrido misto justamente porque se a gente adicionar água ao N2O4, a gente forma dois ácidos diferentes, tanto o ácido nítrico quanto o ácido nitroso. O N2O4 ele pode ser utilizado como um solvente não aquoso, mas afinal, o que vem a ser um solvente não aquoso? Solvente não aquoso é simplesmente todos aqueles solventes que a gente utiliza sem ser água, né? Mas o que a gente tem de interessante no N2O4 é que ele faz a sua autodissociação. Então ele consegue se dissociar em NO+, e nitrato, e então a gente pode fazer uma correlação dessa autodissociação com a autodissociação da água. Então, fazendo essa correlação, a gente verifica que a água ela se autodissocia em H3 ou mais e OH-. Ou seja, os compostos que aumentarem a concentração dos cátions vão ser os ácidos e os compostos que aumentarem as concentrações dos ânions serão básicos. Esse tipo de teoria é chamada de teoria ácido-base de solventes e é justamente baseada nessa autoionização dos solventes. Então, qualquer solvente que apresente a autoionização, ele pode ser utilizado numa teoria ácido-base de solventes. E como assim? Então, se eu estiver fazendo uma reação em N2O4 envolvendo o NOCl e o nitrato de amônio, quem que aqui vai ser a base e quem que aqui vai ser o ácido? Bom, a base vai ser quem vai me doar nitrato e o ácido vai ser aquele que me doar NO+. Então, dessa forma, a gente sabe que o NOCl é o ácido e o nitrato de amônio é a base. Como a gente está tratando de uma reação ácido-base, a gente vai formar um sal mais o solvente. Então, a gente forma o sal, que é o cloreto de amônio, mais o solvente, que é o N2O4. Então, a gente consegue correlacionar a teoria ácido-base de arrênios com a teoria ácido-base de solventes. Tudo bem? Outro composto muito interessante de nitrogênio é o gás N2O, que é um composto linear, como vocês podem ver à direita desse slide, e ele tem dois usos muito interessantes. O primeiro deles é como propelente em sorvetes, justamente porque ele não tem cor nem sabor, então ele acaba não alterando os sabores dos solventes. Então ele é muito útil para fazer como propelente em sorvete. A síntese do N2O é através da decomposição do nitrato de amônio. Então, a gente decompõe o nitrato de amônio formando N2O. O N2O é um óxido neutro, então ele não apresenta características nem básicas nem ácidas. A outra aplicação do N2O é como anestesiante, em que a gente utiliza um gás N2O e as pessoas respiram e elas ficam anestesiadas. Entretanto, se a gente utilizar muito do N2O, a gente acaba entrando no estado de euforia, e por isso que o N2O é conhecido também como gás hilariante. Outra coisa muito interessante do N2O é a sua capacidade de reação. Então, se a gente conseguir reagir o N2O com amideto de sódio, a gente acaba formando os azotetos, como por exemplo o azoteto de sódio. E o que vem afinal ser um azoteto? Os azotetos são compostos de nitrogênio que são explosivos. Eles são explosivos justamente porque eles se decompõem facilmente em gases, e esses gases, por serem gases, eles expandem e acabam ocasionando numa explosão. Então, por exemplo, o HN3 ele é decomposto em hidrogênio e nitrogênio, e os dois são gases, ocasionando então uma grande explosão.
Os azotetos, eles são considerados um pseudoaleto e eles constituem o ânion N3-, e por eles serem um pseudoaleto, eles conseguem reagir com flúor, cloro e bromo, formando análogos do gás flúor, cloro e bromo. Então, eles são análogos dos gases F2, Cl2 e Br2, tendo essa estrutura linear entre os nitrogênios e angular entre o bromo, nitrogênio e os outros nitrogênios. Outra classe de compostos que é muito interessante dos nitrogênios são os hidretos. Dois desses hidretos eu posso destacar aqui, sendo a amônia e a hidrazina. Sendo que da amônia a gente consegue encontrar análogos na família como as fosfinas, as arsinas, as estibinas e as bismutinas. Entretanto, a gente tem características diferentes entre a amônia e os outros compostos de hidrogênio dessa família. Então, por exemplo, a amônia ela tem uma hibridização sp3, o que acarreta na presença de um par de elétrons no orbital sp3, que tem essa capacidade de ser doado para outra molécula. Como, por exemplo, numa reação de coordenação em que a amônia consegue doar seu par de elétrons para um metal, formando um complexo. As fosfinas, as arsinas, as estibinas e as bismutinas, elas também têm essa capacidade doadora, mas elas vão perdendo à medida que a gente vai descendo na tabela periódica. Então, como que a gente explica isso? Observem os ângulos de ligação entre hidrogênio, o átomo central, e o outro hidrogênio. Na amônia, esse ângulo é de 107,8 graus, que indica que ele tem uma hibridização do tipo sp3 ocorrendo. Já nas fosfinas, arsinas, estibinas e bismutinas, esse ângulo vai cada vez mais indo para 90 graus, indicando que a gente tem, então, uma diminuição do caráter sp3 e um aumento do caráter p puro desses orbitais. Ou seja, o par de elétrons livre ele estará, então, no orbital s. E como esse orbital S é esférico, ele não vai estar tão disponível como ele estaria no orbital sp3. Então, por exemplo, a bismutina, ela apresenta essa geometria, essa estrutura, que não é trigonal planar, ou seja, nós não temos os orbitais p puros sendo utilizados, mas eles têm um maior caráter p puro do que na amônia. E nós também temos, então, o orbital S sendo utilizado para o par de elétrons que estariam disponíveis para serem doados. E justamente por eles estarem no orbital com maior caráter S, eles não vão conseguir ser doados tão facilmente quanto a amônia. O outro hidreto que eu gostaria de mostrar para vocês é a hidrazina. A hidrazina ela apresenta algumas características, como por exemplo, ela pode ser considerada uma base fraca, porque em ácidos ela consegue abstrair o hidrogênio do ácido, formando N2H5+ ou N2H6+. E outra propriedade da hidrazina é que ela atua como um forte redutor. Então ela consegue reduzir iodo a iodeto, oxigênio a peróxido e metais como, por exemplo, cobre e prata aos seus estados de oxidação zero. Então ela consegue formar esses espelhos de cobre e de prata, como são mostrados nessa figura na direita. Então, por hoje é só, e no próximo vídeo nós iremos ver algumas características dos outros elementos, como por exemplo uma reação com o bismuto, que é muito interessante, que a gente consegue observar a redução do bismuto com a luz e a sua reoxidação com o oxigênio do ar, quando a gente chacoalha o frasco.